Fiquei completamente fascinado com a magia dessa equação do que um ser humano pede e do que ele é. Pensei em como o anunciado contrariava a convicção predominante de que não existem limites ao desejar e que cada um poderia se propor qualquer objetivo, caso não o freassem a ideia de escassez, dos recursos disponíveis para alcançar seu objetivo e seu bom senso. Qualquer um, sem tais restrições, poderia acalentar os maiores sonhos ou sustentar as maiores aspirações. O Dreamer passou a demonstrar a falta de fundamento na convicção generalizada na humanidade. A amplitude do próprio ser determina para cada um o limite máximo do que pode pedir à existência e o ápice de cada um de seus desejos. Ao mesmo tempo, é também o limite de tudo que ele pode receber e possuir. Pareceu-me uma descoberta fantástica. Partes do seu ensinamento, até aquele momento dispersas, começavam a se juntar. Senti, num vislumbre, a grandiosidade das revelações que havia recebido. Quando deixei esses pensamentos, percebi que havia perdido o fio da conversa. Apressei em retomar o tema reunindo-me aos outros, como fazia quando pequeno nos corredores do colégio, tratando de, apressadamente, juntar-me à fila dos companheiros. Depois de devanear sobre um animal empalhado ou sobre mitos enquadrados em austeras molduras. O antagonista é a medida mais precisa da amplitude do nosso pensamento, do nosso sentir, afirmou o Dreamer, deixando alguns segundos para que cada um tirasse as suas conclusões. Adicionou em seguida: por isso nunca é superior às nossas forças. Porquanto possa parecer terrível, ameaçador, imbatível, o confronto com o antagonista é sempre um duelo e as forças em jogo são sempre equivalentes. Abaixou a voz até transformá-la em um silvo marcial que nos fez fremir e reuniu-nos todos em torno de si como um só ser. Aparentemente, o ser humano se confronta com obstáculos externos, com inimigos e adversidades fora dele mesmo. Na realidade, o antagonista é sempre a materialização de uma sombra, de uma nossa parte obscura que não conhecemos, que não queremos conhecer. Quando se manifesta sob forma de ataque, adversidade ou problema, ficamos surpresos. Na verdade, inconscientemente, durante muito tempo, o mantivemos escondido dentro de nós. Nossa desatenção permitiu que o que antes era apenas um pequeníssimo sintoma tivesse tempo de se tornar agudo, e pela nossa incapacidade de reconhecê-lo e intervir, resultasse em uma ameaça concreta. Por isso, uma humanidade mais atenta que cancelar do próprio ser o vitimismo e a autocomiseração, escreverá em letras garrafais nas salas de seus tribunais: a vítima é sempre culpada. Mas uma perseguição que provocou milhões de vítimas como aquela contra os judeus, como podemos considerar? Interveio Bruno W. calorosamente. Eu não vejo propriamente como, no caso do Holocausto, a vítima tenha materializado seu executor. Que responsabilidade podem ter milhões de inocentes quanto ao extremismo de um povo como o alemão e suas aberrantes teorias, como a da pureza da raça? O sommelier aproximou-se com discrição e, deslocando-se por toda a mesa, serviu um vinho jovem de excelente densidade. O Dreamer parou e esperou que o homem completasse a operação. Foi então que Klaus como se estivesse refletindo em voz alta, explodiu. É fato que, ao longo dos séculos, sempre foi difícil ser judeu. Já Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, pôs no chão o templo de Jerusalém e deportou para a Babilônia toda a nação israelita. Depois foi a vez dos egípcios, dos romanos. Se chamam Führer, César, faraós ou sátrapas, certamente aos hebreus não faltaram antagonistas. O Dreamer imprimiu um movimento rotatório com o pulso ao seu copo e observou o vinho se oxigenar e percorrer as paredes internas do cálice. Aspirou seu aroma e, dispensando com o olhar o sommelier, disse: o oposto é um fragmento, uma parte que se dividiu, que se distanciou da totalidade. O aparente antagonista é a moeda de prata que a mulher perdeu. É aquela ovelha que se extraviou do pastor. Quem não consegue reencontrar a sua integridade, quem não consegue reintegrar aquele átomo do ser, deverá encontrá-lo fora de si, monstruosamente agigantado, como limite, obstáculo ou adversidade. Linda se iluminou e interveio com entusiasmo. Mas é claro, asilos, escolas, hospitais, separados. Açougues, lojas de alimentação, restaurantes, separados. Festividades, tradições e rituais, sempre separados. Pode-se dizer que a religião judaica, a filosofia, o estilo de vida e de trabalho desse povo são substancialmente baseados em uma visão discriminatória do mundo. Existem os judeus e os outros.
No Templo de Jerusalém, um muro separava as áreas dos hebreus e dos gentios, contribuiu Peter, e era prevista a pena de morte para o pagão que atravessasse aquela demarcação. O gueto nasce e o arame farpado se desemaranha na psicologia. E depois comentou em voz baixa como se falando consigo mesmo, não sem antes encontrar as condições favoráveis para se transformar em uma terrível realidade. Bruno juntou-se às reflexões de Linda e de Peter. Como se fizesse também ele uma descoberta inesperada, disse, eu nunca pensei nisso. Na raiz hebraica, a palavra sacro, etimologicamente, significa separado. Na visão sagrada que tem, os hebreus dividiram o mundo naquilo que é sacro e que, portanto, merece o respeito, e todo o resto que é profano, impuro. Prostou-se na cadeira como se sob os efeitos de um golpe que não poderia suportar. Mas então, atrapalhou-se sem conseguir continuar. Então, retomou Dreamer, recuperando aquele elemento de compreensão e preparando-se para dar forma àquilo que Bruno não ousara pronunciar. A nossa incompletude produz monstros no mundo externo. Nossa divisão cria a violência que depois encontramos. Somos nós o antagonista. Sentir-se separado dos outros é o efeito de uma psicologia desintegrada que alimenta uma criminalidade interna. Um dia esta se manifestará no mundo dos eventos com violência, atentados, conflitos e perseguições. Estávamos atônitos. Atravessávamos um abismo sobre o qual, sem fôlego, nosso pensamento se detivera. A Shoah, extermínio dos judeus em Yiddish, não foi um incidente da história, nem o efeito da impiedade de um regime, de uma nação, ou, ainda pior, de um homem, de um tirano. Foi a materialização da visão de um povo que ainda não se perdoou dentro. A imagem especular de um pensamento dividido, conflitado, que é a verdadeira causa dos campos de concentração, das deportações, dos extermínios e de cada desumana crueldade. O único inimigo está dentro de nós. Fora não existe nenhum inimigo para odiar ou perdoar, e nenhum mal que nos possa prejudicar. Agora me recordo, interveio Rebeca, as lamentações de Jeremias, o canto trágico dos hebreus traduzidos em escravidão na Babilônia, iniciam com uma expressão de uma dolorosa surpresa. A primeira palavra é ekar, que significa por quê. O inesperado sempre precisa de uma longa preparação, de um longo período de incubação no ser, nos nossos estados. Por isso, reconheçam o antagonista dentro de vocês, harmonizem-no, restaurem a integridade. Reintegrar-se significa perdoar-se dentro. É a parte que se conecta à totalidade, é o retorno do filho pródigo, é o ame o seu inimigo. A vida então dirá a você sempre sim. Terá por vocês uma constante generosidade que os outros chamarão sorte.